Queridos amados irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. Já não é de hoje que muitas pessoas me procuram para mim ter algum posicionamento referente à política, o que nós devemos entender sobre política e como nós devemos reagir diante dos desafios da atualidade do nosso país, e não somente do nosso país, mas no mundo inteiro. Quando nós falamos de política para o brasileiro rapidamente lembra de corrupção, de roubo, e acaba que se gerando uma imagem distorcida do que de fato é política devido ao grande contratestemunho de uma grande parte de pessoas que estão envolvidas na política na nossa atualidade. Nós estamos presenciando um país em conflito, né? Existe um conflito partidário muito intenso. E nós cristãos vivemos nesse fogo cruzado, podemos dizer assim. E é de nossa responsabilidade cristã termos um envolvimento na política para que possamos solucionar os problemas da atualidade, principalmente referente a tantas opiniões que se levantam contra aquilo que é da doutrina da Igreja Católica, daquilo que é da natureza do homem. E quando eu falo isso, eu não me falo apenas em uma ofensa no sentido doutrinário, né, a doutrina da igreja, mas é uma ofensa à própria natureza do homem, muitas opiniões, o surgimento de muitas ideologias. Gente, nós precisamos entender que a política ela é a ciência do governo dos povos. Quando nós vamos estudar sobre política, rapidamente nós temos que perceber a importância de uma hierarquia, a divisão de cargos, de funções. Existem funções específicas para a minoria e existem funções específicas para a maioria. Aqui está a importância de uma hierarquia para que se mantenha a ordem. Por isso que São João Paulo II ele diz que um dos meios mais importantes para exercermos a caridade é a política. Por que ele falou isso? Porque se nós conseguirmos solucionar os problemas dessa hierarquia de governo que existe em uma sociedade, nós estaremos colocando Deus no centro. E a atualidade é bastante desafiadora quando se trata de solucionar os problemas existentes. Por isso que nós cristãos temos que ter uma participação direta na política, para que possamos levar para dentro dessa hierarquia o conceito doutrinário que nós temos na Santa Igreja, o conceito de verdade, né? Se deixarmos correr frouxo essa situação, se deixarmos que aqueles que têm opiniões contrárias à própria natureza do homem, nós estaremos sendo covardes diante de tais situações. Então, se a política é a ciência do governo dos povos e deixarmos que esse governo seja corrompido, nós teremos uma grande parcela de culpa diante de todas as atrocidades que presenciarmos no decorrer dos anos. Então, diante de tudo isso, nós precisamos perceber a necessidade, eu estou falando de uma necessidade do envolvimento cristão em meio político. E através dessa percepção, termos um esforço de sermos participantes dentro desse grande instrumento, podemos dizer assim, de caridade. Nós sabemos que a centralidade da política, da verdadeira política, é conduzir as pessoas a ter uma vida virtuosa, a ter um bem-estar. E para isso, nós precisamos colocar Deus no centro de tudo e lutarmos para combater todo tipo de corrupção que venha comprometer a sociedade. Então, meus amados irmãos e irmãs, infelizmente, existem pessoas que dizem que têm nojo de política, né? Pessoas que falam isso precisam pensar de uma forma mais honesta, ter um pouco mais de honestidade intelectual para que possa entender que os contratestemunhos que acontecem em meio político não pode ser motivo
para demonizarmos a política. É a mesma coisa de você querer demonizar a medicina devido à irresponsabilidade de alguns médicos, né? Ou até mesmo de vários médicos, né? Da maioria, podemos dizer assim. E imaginemos que a maioria dos médicos de uma cidade tiveram ações de extrema irresponsabilidade a cuidar da saúde do povo. Será que isso seria motivo para demonizarmos, para generalizarmos ao ponto de dizer que a medicina não presta? Lógico que não. Então, é a mesma coisa, quem diz que tem ódio de política tem nojo de política. É a mesma coisa de você demonizar a Bíblia Sagrada e a igreja devido ao contra-testemunhos de pessoas que se dizem seguir, né, de pessoas que são participantes dentro de uma religião. Então nós não podemos, de forma alguma, demonizar a política devido ao contra-testemunho de pessoas que estão nesse meio. Então, se passarmos a ter uma visão honesta do que de fato é o significado da política e entendermos que a política é um dos meios mais importantes, podemos dizer mais potentes, de exercermos a caridade para os povos, nós passaremos a ter uma participação maior dentro dessa realidade e assim poderemos ter bons resultados. Mas para isso precisa de fato de uma dedicação. E essa dedicação deve ser de todos aqueles que querem verdadeiramente ter uma vida em unidade com a verdade e não somente se unir à verdade, mas também de propagá-la. Então, deve ser uma responsabilidade de todos os cristãos ter uma participação na política. Isso é fato, isso é fato. O Papa Francisco já falou isso, os últimos papas falou muito bem disso, e nós precisamos tomar consciência dessa realidade e termos ações dentro da política, ações cristãs em defesa da vida, né? Em defesa da verdade estabelecida por Deus. Então, assim, se presenciamos uma corrupção em meio político, devemos nos posicionar em defesa da política, da verdadeira política. Defendendo a verdadeira política, consequentemente, defenderemos a sociedade, já que a política é a ciência do governo dos povos. Amém? Então, aqui é apenas o primeiro vídeo que eu estou fazendo referente à política. Irei gravar mais, estou me aprofundando cada vez mais no tema e quero lhe dizer, você cristão, que você deve fazer uma análise profunda sobre os candidatos, sobre o posicionamento dos partidos, para que você possa de fato ter um voto significativo em defesa da sociedade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esperem os outros vídeos. Estamos juntos nessa evangelização. Amém? Tem santos que falam sobre a unidade. Por exemplo, São Paulo, em 1 Coríntios 1:10, diz que nós temos que estar em harmonia, no mesmo sentimento. Então nós precisamos, irmãos, estar participativos na política para que isso seja, de fato, uma expressão, de fato, algo que possa mudar a realidade tão complicada que nós temos no nosso país e no mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe. Você que ainda não me segue aí no YouTube, coloca lá, se inscreve no canal Missionário Daniel Silveira e no Instagram, @Missionário Daniel Silveira. Esse é apenas o primeiro. Terei outros vídeos aí no meu canal falando sobre o tema. Que Deus abençoe. Compartilha. Salve Maria.